Tudo bem? Como é que vai? Estamos aqui no meio da feira da BF, GS Pod Law, o podcast aí do GSP Law, do escritório de advocacia do Grupo Soares Pereira. E aí, mais uma vez, estamos aqui com esse cara, com esse irmão, que é o Pedro Paulo, nosso parceirão aí. E aí, Pedro Paulo, queria te agradecer, meu irmão, você fazer uma introdução aí da sua vida e a gente dar esse início. Claro, Caio, muito obrigado. Mais um ano, né? Graças a Deus, a gente está aqui falando sobre direito, sobre franquia, né? Promovendo, né, o trabalho, né? A livre iniciativa, né? Os esclarecimentos jurídicos sobre o franchising, né? E é um prazer estar de volta aqui, né? No GS Pod Law, né? No nosso podcast e também na feira desse ano e poder discutir com você. Novamente, um tema que a gente vai bater um papo aqui é um tema que a gente já foi tema de painel na feira passada, né? A gente esperava que esse ano essa questão ela já tivesse se chegado a uma conclusão, né? Se desenvolvido para uma conclusão, mas o Supremo, ao que parece, ainda vai ouvir, né, o povo através de uma consulta pública, né? E conhecendo a agenda, né, dos nossos ministros, dificilmente o julgamento definitivo vai sair esse ano, né? Obrigado por me receber. Bom, meu nome é Pedro Abreu, sou diretor jurídico adjunto da ABF, sou advogado especializado em franchise, né? E na feira passada, a gente estava aqui com um painel falando sobre a pejotização, né? Sobre as relações de direito de trabalho e direito civil, né? As relações de trabalho estruturadas via prestação de serviço, né? Via pessoa jurídica, né? E a revisão dessas relações, né, pelo nosso tribunal, né? E é esse tema que nós vamos continuar discutindo aqui, não é, Caio? Vamos nessa. Vamos lá. Pedro, a gente tem falado muito aí, né, dessa loucura que tem sido o Supremo Tribunal Federal, né, as decisões que o Supremo vem trazendo e todo esse dinamismo, o ativismo judicial, enfim, acho que a gente tem tema aí para uns 40 podcasts diferentes, né? E aí um fato, acho que foi preponderante para a gente bater um papo, foi o tema aí 1389, né, da STF, que tá vindo aí com força, né? O tema 389, ele estava com essa pública marcada agora para setembro, né, de 2025, né? Teria sido realizada na primeira quinzena e essa audiência, acredito que por conta do julgamento de outras questões políticas, né, relativas ao ativismo judicial que a gente tanto tem falado aqui, né, o qual o nosso Supremo Tribunal Federal tanto tem exercido, né? Essa consulta pública, ela foi adiada para agora o dia 6 de outubro. E aí, o que é uma consulta pública, né? Eu acho que aqui o mais importante é a gente falar um português menos sem juridiquês possível. Essa consulta pública é uma consulta que o Supremo vai fazer à população, né? Por meio das organizações de classe, aos especialistas de área, né? A ABF, inclusive, vai ser ouvida nessa consulta pública e também tem um papel de amicus curiae, né? Como auxiliar de processo numa etapa posterior, né? Então, a ABF vai ser ouvida nessa consulta pública para falar sobre a pejotização, né, dos trabalhadores. A ABF, no caso, em especial, dentro do regime do franchising, né? A gente sabe que tem determinadas posições, né, dentro do franchising, que para que o segmento continue crescendo, né, e o modo de organização de determinadas franquias, a contratação é feita pelo regime de PJ. Em sua maioria, os grandes cargos, né, cargos que têm uma determinada mobilidade, cargos que precisam se envolver mais com o business, né? O franqueado, ele é um parceiro de negócio do franqueador, né? Então ele, por si só, já se estrutura de uma forma na forma de pessoa jurídica. E alguns de seus funcionários, tanto da franqueadora, né, quanto do franqueado, muitas das vezes, ele também precisa ter esse envolvimento, né, com o negócio de tal forma que o coloque, né, quase como uma figura de sócio, mas um prestador de serviço pela sua independência e por ele não correr o risco, né, que corre o sócio, né? Então, dentro desse campo é que a ABF vai ser ouvida, né, para tratar exatamente desses casos que ocorrem dentro das franqueadoras. É importante até você ter tocado aí
sobre a posição da ABF nisso, a necessidade, né? E eu acho que o respeito, né, à instituição ABF, quando você é chamado para intervir como um amicus curiae, é importante esse momento, né, para a ABF. E muita gente às vezes questiona, o formato PJ ele é ilegal, o formato PJ ele é indevido, a gente está fazendo fraude. E eu sempre falo de uma maneira muito sincera, olha só, essa função hoje, que é exercida por esse colaborador seu, que está sob regime de prestação de serviços, PJ, ela é uma função que você entende que seria 100% de um empregado? Ou você poderia ter uma empresa no lugar ali prestando esse serviço, né? A gente sabe que com a reforma aí da CLT foram alterados aí artigos importantes que permitiram outras formas de trabalho que senão a relação de emprego, a relação ali de carteira assinada. O que é muito importante para a gente, eu acho que para desenvolvimento como sociedade, para desenvolvimento empresarial. E a gente sabe que aquelas franquias, principalmente franquias menores, micro franquias, se a gente colocar sob formato de CLT, provavelmente o negócio não vai fazer sentido. Então, acho que a gente está num momento muito delicado, né, Pedro? A gente estava o tempo todo debatendo esse momento aí da delicadeza do tema. E eu acho que na franquia, trazendo esse enfoque da franquia, a gente vai ter muito rebuliço aí a depender da decisão do Supremo. O que você acha aí? O que o Supremo pode trazer pra gente aí? Bom, Caio, como a gente já vinha conversando, né, as micro franqueadoras, as franqueadoras que estão surgindo agora, elas se pautam por um modelo, né, de prestação do serviço, né, ao consumidor final, né, com uma montagem que envolve o menor tipo de custo ou gasto possível, né? E, em contrapartida, atividades que, em alguns casos, podem ser até complementares a atividades que o próprio franqueado exerça de uma forma paralela, né? Seja ele resolva ter um emprego, ter uma profissão ou ter um outro negócio e resolva empreender numa micro franquia, né, como uma atividade econômica paralela e muitas das vezes acaba se entusiasmando e acaba, né, abandonando, né, a modalidade formal que ele tinha né, como principal e adotando, né, o empreendedorismo de vez de uma forma mais leve, né? Então, o regime de pejotização, ele não pode ser visto de uma maneira assim absoluta, né, como se fosse algo ruim que veio unicamente para precarizar a relação trabalhista, né? Ele não veio aqui acabar com a CLT, né, como muitas pessoas falam. O problema de qualquer ferramenta é o seu uso, né? E essa discussão está importante, tendo em vista que a reforma da CLT é razoavelmente recente, né? Então, qualquer reforma legislativa que abre um novo regime jurídico precisa ser compreendida na prática com o tempo, assim que se forma a jurisprudência, né? O tribunal avalia como que a legislação vem sendo aplicada e qual era o objetivo de fazer aquela legislação. O objetivo para flexibilizar as normas trabalhistas não foi para de forma alguma substituí-la pelo emprego na modalidade do CLT, do empregado via seletista, né? Foi para dar maior dinamismo à economia e abrir mais postos de trabalho e permitir também que as pessoas se organizassem de uma maneira diferente, pensando que talvez a sua atividade, né, de uma forma um pouco mais filosófica, né, o seu dom, né, a atividade que ela quer exercer, a sua profissão, no caso de muitos profissionais autônomos, ou o seu labor, fosse exercido com maior controle, né, seu em relação à sua atividade, em relação à sua prestação de serviço. Ou seja, eu vou me relacionar com a empresa que toma meus serviços de uma maneira um pouco mais autônoma. Infelizmente, algumas empresas não vêm observando este regramento, né? É óbvio, né, que o Supremo ele não vai se motivar sozinho a rever uma questão. Existem alguns casos, né, no campo da telefonia, em outros campos que a gente chama da terceirização irrestrita, ou seja, o tomador de serviço resolve da noite para o dia terceirizar todo o seu departamento pela via de pejotização, contudo, exige, né, a todos que o compromisso seja feito da mesma maneira que era quando ele tomava o serviço pela via do seletista. O que eu acredito que vai vir disso? A nossa economia, ela precisa, né, funcionar de uma maneira mais leve. Não estamos num momento muito adequado
a enferrujar, né, o prestador de serviço, né, com uma norma antiga, né, e deixar ele lá imóvel, né, com uma norma seletista com a qual o plano de negócio deles não foi feito para funcionar. Mas, se for esse o caso, haverá uma grande necessidade das franqueadoras se reverem, né? Eu acho que a gente tem um problema sério que é o seguinte: no final de tudo, a gente vai ter a vala comum, que é o trabalho informal. E essa vala comum, ela sempre existiu. E eu acho que quando veio a reforma, ela trouxe um pouco a fuga do trabalho 100% informal, porque para quem é MEI, ele faz os recolhimentos ali, desde que ele faça os recolhimentos, pelo menos ele tem algum tipo de contribuição previdenciária, existem ali as contribuições fiscais. E quando você vai para a vala comum do trabalho informal, aí acaba-se tudo. Né? E eu acho que voltar a engessar um sistema desse, como você falou, enferrujar, muito bem falado, a gente vai retroceder aí 10 anos num projeto, seja de empreendedor, seja no desenvolvimento de um negócio, porque você vai ter que ir para o regime seletista. Quem não tiver dinheiro não vai ter empregado, não vai conseguir expandir, quer dizer, não vai ter empregado, não vai ter força de trabalho motriz ali para ajudar, e não vai conseguir expandir. Então, acho que é um tema sensível. Eu acho que a gente tem que ter ali um olhar multifoco, né? E entender também o lado do colaborador, mas a partir do momento que você vê o mercado da forma que está, e aí aproveitando do teu entendimento, o mercado da forma que se encontra, todo o aparato econômico que vem sofrendo aí altos reflexos externos, pressões externas. A gente está com um problema muito grande do investidor no Brasil. E eu acho que se a gente tiver mais esse impacto, sinceramente, o Brasil vai sofrer muito. E o franchise, então, nem se fala, né? O franchising, né, como a gente tem divulgado aqui na feira, né, é um grande gerador de postos de trabalho, né? A gente teve aqui na abertura, né, o nosso presidente, Clodoaldo Nascimento, falou aqui na sua fala de abertura da feira, né, repetindo, né, e é uma informação que vale muito a pena ser repetida assim, né, os franchising muitas vezes, né, as franqueadoras muitas vezes, né, as franquias são a porta de entrada do jovem no mercado de trabalho. Então a gente está falando aqui de uma grande porcentagem de pessoas que encontram nas franquias o seu primeiro emprego, né? E isso é ótimo, isso é maravilhoso, é o início de uma jornada, né, profissional. E quando a gente traz, né, um segmento dessa importância, né, o impacto econômico que pode acontecer para um segmento dessa importância, acho que está aí justificada a necessidade de uma consulta pública. É óbvio que a gente tem que observar as más práticas e sempre combatê-las. A legislação de modo alguma foi feita para permitir a terceirização irrestrita. Não foi esse o objetivo do legislador e nem é esse o objetivo dos ministros ao julgar um tema sensível desse. Contudo, com as novas formas de trabalho que a gente passou a conhecer melhor na pandemia e passou a aplicar de uma forma melhor, como, por exemplo, o trabalho ininterrupto, o teletrabalho, né, as jornadas remotas, né, e as questões de mobilidade urbana da cidade, né, aliadas a isso, né, a necessidade de melhoria de mobilidade urbana, que passa cada vez mais por diminuir o fluxo, né, de pessoas nas ruas, né, transitando, sejam em seus carros, sejam nos transportes públicos, né, a iniciativa privada tem um fator fortíssimo a contribuir sobre isso. E o regime de pejotização é uma forma que pode ser enxergada para que, ao permitir ao trabalhador maior independência e maior mobilidade, né, haja essa possibilidade de contribuição com o sistema econômico. Novamente, eu retorno. É algo que deve ser pensado a cada segmento, a cada carreira e a cada caso, né? Então, assim, sobre esse processo, teremos a consulta pública agora, em 6 de outubro, né? Possivelmente fechada essa consulta pública, né? O Supremo vai ouvir, né, o Ministério Público, né? Na figura do Janot, né? Vai ouvir o Ministério Público. E a gente vai ter, né? Teremos aqui o parecer do MP sobre o caso. Logo após, né? O Supremo deve convocar novamente, né, aqueles inscritos para serem amigos curi que foram habilitados, dentre eles a ABF, né? Então a ABF vai ser ouvida novamente. Está aí a importância institucional de a gente estar falando isso, a importância da associação para o franchising brasileiro, para a economia brasileira, né? O franqueamento representa 11%,
né, da nossa economia. É muita coisa, né, que está no franchising, né? Então, 11% do PIB é do franchising, né? O franchising representa essa parcela, né? Então, tem sim que ser dada voz ao segmento, e aí a gente vai aguardar, né? E o mais importante, preparar as franqueadoras para qualquer decisão que o Supremo possa vir tomar, que é uma caixinha de surpresas, né? Acho que essa que é a grande dificuldade que a gente vai enfrentar se não for uma decisão tão favorável que a gente venha a sair ali no Supremo, né? A gente tem uma dificuldade muito grande aí com alguns modelos de franquia que certamente vão passar, talvez até nem existir mais, né? Foi o que a gente estava falando. Se sustenta o negócio, vai ficar. Agora, aqueles em que já tinham ali um sistema um pouco precário, a forma de contratação já não tão clássica, pode ser que a gente tenha aí um terremoto aí nesse meio. E pensando nisso tudo, eu acho que cada vez mais a advocacia ela precisa se especializar, né? Cada vez mais a gente precisa ter parceiros fortes na advocacia, que a gente nunca vai ser ex-adverso, às vezes vai ser ex-adverso, mas não vai ser inimigo nunca, jamais, né? Você, tanto atuando do lado do franqueador quanto do franqueado, nós atuando predominantemente pelo franqueador, mas de forma alguma a gente vai ter esse desequilíbrio pessoal. Mas é tão importante esse debate que a gente tem, eu acho que é tão rico e obviamente a ABF ela é um ambiente que vai ter esse lado jurídico, mas não é o escopo do negócio, né? Não tem como ser. Então, pensando nisso, vou até aproveitar para já fazer aquele merchan do nosso projeto. A gente está com um projeto aí na OAB Barra, que já foi dado como certo, já recebemos as portarias. Pedro Paulo vai ser nosso secretário-geral lá. Vamos trabalhar junto e mais essa empreitada. Mais uma aí, né, Pedrão? Na diretoria de franchising da OAB Barra da Tijuca. E eu tô vendo como diretor-presidente, a doutora Luciana como diretora vice-presidente e o Pedro como diretor secretário-geral para tomar conta dessa galera toda e a gente poder botar esse projeto para andar. A gente vai contar muito contigo, cara. E falando um pouco do projeto, né? O escopo, ele é desenvolver e eu acho que ficar de mãos dadas com a BF pra gente poder desenvolver melhor o franchising, discutir melhor temas jurídicos que eu acho que tudo vai desaguar no jurídico, né? Não tem jeito, vai desaguar no jurídico. Então a gente precisa estimular essa discussão e é muito bom poder estar contando com você. E entre o dia 2 e 9 aí de outubro, a gente vai estar lançando isso aí oficialmente. Vamos estar com toda a nossa equipe já montada e vai ser um momento único aí, acho que para a advocacia e para o franchising também. E aí queria entender com você quais são as expectativas aí, o que a gente pode fazer aí de bom nesse projeto. Caio, eu agradeço muito, né? Foi um convite muito, muito especial. Estar na OAB, representar um segmento é muito importante e essa oportunidade de representar a classe de advogados que milita nesse segmento, né? De ter uma representação institucional também da nossa carreira, junto à nossa profissão, né? Que é a classe, a OAB, né? E são poucos, né? Não é tanto advogado que tem de franchise, né? Nós somos poucos e temos que ser fortes justamente por causa disso. E a nossa união é o que faz isso. Nós promovemos os nossos debates e aí dentro do âmbito da OAB, graças a Deus, conseguiremos democratizar mais ainda os debates, trazer para a OAB um pouco dos debates que a gente vem fazendo em escala nacional através da ABF. Eu acho que isso vai gerar um enriquecimento sem dúvida muito grande, né, para os advogados que frequentam a Casa do Advogado, que frequentam a instituição. A OAB do Rio tá tendo uma gestão maravilhosa, tá resgatando, né, a imagem do advogado, né, do Rio de Janeiro, tá trazendo um orgulho para o advogado de pertencimento a essa classe, tá democratizando, né, o ensino, o acesso às informações, às ferramentas jurídicas, né? Então, assim, meus parabéns à gestão. E compondo, né, essa diretoria, eu acho que o que a gente consegue fazer, né, e já de apoio, é nos preparar, já adiantar, né, aqueles que prestam os serviços às classes, às suas respectivas empresas, ou os franqueados, as franqueadoras, ou os investidores, né, aquelas pessoas que estão pensando em entrar no ramo do franchising, seja franquear a sua marca,
ou adquirir através do sistema de franquia uma marca, né, para operar, já começar a adiantar os possíveis resultados de discussão e organização, né, das suas empresas no futuro. Então, assim, já é adiantar, né, as possíveis consequências e conscientizar os franqueadores da necessidade de revisão dos seus planos de negócio que vão compor a circular de oferta de franquia e que vão compor, né, o aspecto econômico do seu negócio. E os franqueados em relação a observar, né, se dentro do regime de franquia em que eles estão inseridos, né, a franqueadora, de repente, não deve começar a tomar algumas medidas em relação ao sistema de franchise para minimizar eventuais impactos. Então, a democratização, né, eu acho que a inserção nessa diretoria permite que a gente aumente um leque, né, enorme, né, e jogue à luz de uma maneira muito mais ampla, tanto aos profissionais quanto à sociedade, acerca, né, dessa discussão tão importante que deve modificar aí alguns paradigmas para o ano que vem, né? E esse projeto vai contar com peças-chave aí. O Pedro é uma peça fundamental nesse projeto. E a gente tá buscando aí mais pessoas aí ligadas ao franchising. Já temos alguns convites aí que já saíram interessantes. E com certeza acho que a gente vai ter muita coisa para entregar aí para a advocacia e para o mercado de franquia, que é o nosso queridinho, né? A gente tem que entregar para ele. É o mercado que a gente trabalha, né, cara? Então a gente tem que zelar, cuidar e sempre procurar atualizar o nosso mercado no campo jurídico. Nós trabalhamos para que as franqueadoras, né, e os franqueados consigam crescer, desenvolver mais postos de trabalho e gerar essa nossa economia com muito mais força. Graças a Deus, né? É isso aí. Vamos criar esse elo e vai dar tudo certo. Tenho certeza disso, meu amigo. Isso aí, isso aí. Pedro, quero agradecer, tá, cara, pela tua participação, pelo seu carinho, seu tempo, que você tá sempre disposto aí a estar com a gente, e agradecer aí por esse braço forte que você vai ser na nossa diretoria, que eu tenho certeza que a gente vai longe com esse projeto. Vamos sim, eu que agradeço o tempo. É uma honra enorme ser recebido novamente aqui, ser recebido na diretoria. Mais uma vez fazer parte, né, dessa feira, que é uma festa, né, é uma maravilha fazer parte disso aqui, dessa expressão do franchising carioca, né? E sigamos, vamos em frente. Muito obrigado, até mais. Valeu. Vamos nessa. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.